E aí, minha rapaziadinha, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem hoje. E vídeo novo começando, a gente vai falar sobre o Julius Zagan Analito. Principalmente porque a gente tá chegando aí num episódio do anime que vai ter bastante coisa sobre ele. Espero eu, mas pra garantir eu vou falar aqui algumas coisas que vão acontecer e que provavelmente o anime não fale por enquanto nessa primeira temporada. Então, sem mais delongas, vou pedir para vocês deixarem aquele likezinho, se inscreverem aí no canal e também já ficarem com a mão limpa para pegarem aí no botão de inscreva-se para receber notificações de quando a gente lança vídeos aí no canal, e também dá uma passadinha aí no membro ali, ó, clica no botãozinho de membros, dá uma olhadinha ali e vê se te interessa. Mas eu já adianto para você que tem muita coisa interessante, inclusive sorteios mensais para os membros e muitos outros benefícios. Então vamos lá falar sobre Julius Zagan Analito. Julius Zagan Analito é o segundo príncipe do reino de Analite, né? E era o herói anterior até ele ser morto por uma misteriosa garota branca, que a gente já viu aí quem que é essa menina, mas tem gente que não sabe. Então eu vou manter aí a identidade dela aí escondida, mas então vocês já sabem que ele morreu por essa menina aí. Eu acho que foi lá no episódio 19, 18 mais ou menos por aí, e ele foi quem deu aí o título de herói pro irmão mais novo dele, Shuren, que é quem agora é o novo herói da luz aí no anime, que a gente já tá acompanhando aí esse carinha lutando aí inclusive contra o Hugo. Enquanto Julius crescia, ele sempre admirava a lenda de heróis e sempre sonhou em ser um desses heróis que ele sempre via, mas ele nunca tinha imaginado que um dia ele se tornaria realmente um herói de verdade. Ele acabou recebendo o título de herói quando ele era bem pequenininho, sei lá, coisa de 5 anos por aí, e ele sempre tinha muito medo depois que ele conseguiu esse título. Ele sempre ficava muito nervoso quando ele pensava sobre isso e sobre essa responsabilidade. E quem foi a pessoa que mais ajudou ele com isso, a aceitar essa condição, foi a mãe dele, que sempre falava para ele que precisava ser ele que devia carregar esse fardo, e isso tinha que acontecer e exatamente com ele e não com outra pessoa, porque aquilo estava destinado a acontecer. E a mãe dele, inclusive, infelizmente, faleceu um pouco depois de dar à luz pro irmão mais novo dele, Shuren, que é o nosso reencarnado. Vale lembrar que o Julius não é um reencarnado, ele é um personagem daquele mundo ali, ele não veio de outro mundo, ele é nascido e crescido naquele reino na qual a Kumoko foi reencarnada. Depois de se tornar herói, Julius se afiliou àquele papa lá, aquele tal de Dustin ali, da igreja de Deus ali, e quando ele tinha 8 anos de idade, esse mesmo padre recomendou o menino ali para ir para aquela aliança ali de Aleius, Hexanto e Ots, que era aquela guerra ali, que inclusive era naquele país onde a Kumoko estava, e segundo ele seria muito bom ele ir nessa batalha porque ele ganharia bastante experiência. Julius acabou aceitando aí essa proposta de ir por parte do Dustin, por ser um cara mais velho, por ser o tutor dele, entre aspas, mas na realidade o intuito daquele papa safado era colocar aquele herói lá para aumentar a moral de todos os soldados ali da aliança por ter um herói do lado deles, por mais que ele fosse um garoto pequeno. Para contextualizar vocês, essa guerra, essa batalha foi de Aleius, Hexanto e Ots, que ficou conhecida como a Aliança, contra o país chamado Sariela, que é o país onde a Kumoko estava ali sendo considerada como a besta divina. Apesar das previsões de uma vitória fácil, a maré da batalha acabou virando a favor de Sariela, quando aquele monstro conhecido como Pesadelo do Labirinto interferiu e destruiu grande parte dessa aliança de soldados aí. A situação acabou piorando ainda mais quando a Rei Demônio apareceu e começou a lutar contra a Pesadelo do Labirinto, que a gente já conhece e já sabe quem é, que acabou resultando em várias baixas de todos os lados aí, tanto da aliança quanto do exército de Sariela. Isso fez com que Julius visse a morte pela primeira vez e o levou a confrontar a Pesadelo do Labirinto em certo momento da luta. No entanto, ele estava com tanto medo de fazer qualquer coisa, mas mesmo assim o fato dele ter aparecido ali acabou causando uma interrupção momentânea na luta, que deu à aliança e ao Rei Demônio uma abertura para cada um lançar um grande feitiço na nossa Kumoko, que aparentemente acabou matando ela, mas a gente vai descobrir o que aconteceu no próximo episódio do anime. Pouco antes dos feitiços acertarem, Julius foi arrastado para fora daquele raio ali da explosão pelo comandante da aliança ativa.
E depois da batalha, os soldados da aliança acreditaram que foi Julius que derrotou Akumoko e começaram a elogiar ele, falar que ele era cara da hora, um herói de verdade, mas no fundo, Julius sabia que não foi ele que derrotou Akumoko, ele não tinha feito absolutamente nada além de somente atrapalhar a luta entre as duas. Com a derrota do Pesadelo do Labirinto, o restante do exército de Sariela foi derrotado e a aliança acabou conquistando o condado de Keren. Quando Julius viu a cidade devastada pela guerra, ele percebeu o que o lado dele da aliança estava fazendo de verdade. E, para piorar, os habitantes da cidade culpavam ele pela morte da Pesadelo do Labirinto, que eles adoravam como uma besta divina. Percebendo que ele tinha feito uma merdinha pequenininha, ele acabou não fazendo nada enquanto o pessoal descarregava a raiva sobre ele, mas depois de um tempo ele decidiu ajudar e reconquistar a confiança do povo, então ele começou a caçar monstros locais para ajudar a cidade. E nesse meio tempo ele também ficou desiludido com a guerra e depois continuou a se recusar, marchando com a aliança em favor de ficar na cidade ali para continuar ajudando na reconstrução e também na eliminação daqueles monstros ali que tinham em volta. Certo dia, o condado de Keren foi repentinamente atacado por um exército de aranhas e Julius acabou ignorando as ordens para fugir e enfrentou a horda de aranhas. No entanto, ele foi dominado durante a luta e chegou bem perto de ser morto quando ele foi salvo pelo mago da corte imperial, Ronanto, que já apareceu aí. A gente já viu que ele teve uma aparição com o Pesadelo do Labirinto e ele acabou salvando ele e garantiu que o resto ficaria pela mão dele, então Julius acabou perdendo a consciência. Quando ele voltou, o mago já tinha derrotado todas as aranhas, e depois de um tempinho que se passou, depois de um pouco de interação junto com Ronanto, Julius acabou pedindo a ele que se tornasse seu discípulo, agora entendendo que ele precisava ficar mais forte, e o mago acabou aceitando. Infelizmente, o tempo de Julius como um discípulo de Ronanto não durou muito, pois os métodos do velho ali era muito perigoso, e em uma sessão específica ele estava bem perto de morrer quando ele foi atacado com magias, porque esse era um método de treinamento dele para aumentar as resistências ali do herói. Felizmente ele conseguiu ser curado e depois de um tempo ele acabou fazendo aí o rompimento dessa união aí como mestre e aluno, mas ele tinha certeza de que tinha aprendido muito e mesmo assim, depois de muito tempo, ele mantinha muito respeito pelo mago e ex-mestre. Chegando aí meio que na parte final, a morte de Julius é detalhada pelo ponto de vista da Akumoko. Chegando perto do fim dessa história do nosso herói Julius, a morte dele é detalhada pelo ponto de vista da Akumoko, então o que a gente sabe até o momento é que ele lutou em determinada luta ali contra o comandante demônio Blow, que desafiou ele para um duelo 1x1 que Julius aceitou, e a luta ali estava bem fácil, inclusive ele deu várias chances do demônio se render, mas ele não quis e ele acabou perdendo no final das contas ali, porque Julius era bem mais forte do que o demônio. Depois dessa luta, Julius acabou pensando que era o cara mais forte dali de todos os demônios e falou pra eles, todo mundo se render aí, parou a briga aí, eu sou mais forte daqui então, rapaziada, não tenta nada. Mas a gente sabe que não é bem assim. Infelizmente apareceu uma garota de branco aí, deu um passo à frente, olhou pra ele de olho fechado e simplesmente dizimou a party inteira de Julius quando abriu os olhos, exceto o Harince, aquele cara do escudo que sofreu ali a sorte de ficar vivo. Ele ainda vai morrer bem depois, será? Vocês vão descobrir aqui. Essa parte sobre a morte dele não precisa ser muito abordada, porque a gente já viu no anime, mas eu tenho algumas informações bem legais, como por exemplo, o status dele, para quem não conseguiu prestar muita atenção de como ele estava ali, quando ele apareceu ali no último episódio, esses são os status dele. Ele estava ali no level 14, tem o HP, o MP, quando ele tinha ali de ataque, de defesa, e também uma coisa muito interessante de se falar é sobre os equipamentos dele. Uma das espadas dele é uma espada criada por D, que possui o poder suficiente para matar até mesmo um deus e só pode ser empunhada pelo herói. Essa espada ficou guardada dentro de muito tempo em uma câmara escondida dentro do castelo de Analate e estava sendo guardada por um dragão chamado Byakko, um dragão da luz. Outro item que ele possuía era uma espada explosiva de uso único que ele ganhou ali do seu antigo mestre Ronanto, que aparentemente o Ronanto conseguiu após uma batalha com um certo ogro, um certo Oni, que a gente já viu sobre ele aqui no canal, que inclusive é o Roth, já tem vídeo dele aqui.
E essa espada é poderosa o suficiente para matar uma rainha Taratect em one hit kill praticamente, acertando no ponto fraco do bicho aí, que são os olhos. Outra informação bem interessante é uma habilidade que ele tinha chamada Manipulação de Poder Mágico, que era uma habilidade que não fazia parte do sistema e foi ensinada a ele por Wananto, que basicamente ele podia manipular o próprio poder mágico dele em vez de depender de habilidades. No caso, ele poderia fortalecer a sua magia de forma que até mesmo um feitiço bem simples poderia ser muito mais poderoso que um feitiço de alto nível, mas isso requeria muita concentração e ele muitas vezes não fazia porque era algo muito difícil de se fazer durante um combate. E esse foi o vídeo sobre o nosso Julius Zagan Anarito, nosso personagem que já morreu há muito tempo, mas que voltou a aparecer por conta da linha do tempo do anime que trabalha em 15 anos de diferença, então a gente tá vendo ele pequenininho, com 8 anos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de comentar, fala aí o que vocês acharam, deixa aqui like, se inscrevam aí no canal, dê uma passada aí nos membros e dá uma olhadinha aí nas coisas que a gente tem aí pra vocês, e tá reservado muito mais coisa pra vocês que são e vão ser membros do canal, mas ainda assim vai ter muito conteúdo pra vocês, a gente não vai deixar de postar coisa aqui, principalmente do anime da Aranha. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, sugestões do próximo personagem também são muito bem-vindos, a gente se vê no próximo vídeo, um beijão e até o próximo.